Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que tá tudo por aí? Chegamos, né, já ao meio da semana, estamos já na quarta-feira. E eu não sei se vocês já repararam, gente, mas a semana, os dias estão passando muito rápido, não é mesmo? Parece que foi ontem que nós começamos o ano de 2020 e graças a Deus, né, já estamos conseguindo chegar ao final dele, né? E hoje, quarta-feira, um dia lindo que Deus está nos proporcionando, com um sol gostoso, um céu bem bonito, né? Em todas essas coisas a gente tem que ter o nosso coraçãozinho grato. Gratidão por ter levantado, agradecer por ter o nosso café da manhã, por ter a nossa comidinha, por ter a nossa casa, ter a nossa família perto da gente, né? Porque apesar de todos esses dias ruins que a gente tem vivido, tantas notícias ruins que a gente tem escutado, a gente ainda tem conseguido ter saúde, ter força, por mais que às vezes venha o desânimo, né? Ai, não quero fazer atividade agora, ai, não aguento mais fazer aula assim, mas graças a Deus a gente está com saúde, né? E o restante a gente corre atrás depois. Então, simbora lá, pega aí o seu livrão. Hoje nós vamos começar as nossas atividades continuando falando sobre textos científicos. Ontem nós lemos um texto gigante, não foi mesmo? Ah, eu logo quando eu vi o texto, eu falei assim: Ih, tem criança aí que vai reclamar. Ontem nós falamos sobre a curiosidade científica de um peixe, né? Alguém lembra o nome? É um nome estranho, né? Surubim do Paraíba, né? Nós vimos sobre isso, falamos sobre ele ontem, nós lemos um texto, né, explicativo com informações sobre ele ontem. Depois nós fizemos mais o que ontem? Ah, falamos sobre flexão do verbo também, os verbos que são no passado, os que são no presente e os que são no futuro. E hoje nós vamos ler mais dois textos científicos. Esses não são tão grandes, tão extensos, iguais os textos que nós lemos ontem, não. Então não precisem ficar preocupados, não, tá bom? Ó, esse primeiro texto, tia Paula vai dar até uma colher de chá, vai ler juntinho com vocês. Mas o segundo texto que a gente vai ler hoje, cada um que vai ler o seu aí, tá bom? Porque tem criança ó, que tá com uma preguiça danada de ler, né? Que eu tenho reparado isso. Tá comendo ponto, tá comendo vírgula, né? Não tá nem respirando. Fica tão no desespero assim de ler que nem respira. Então, se bora lá. Pega aí o seu livrão, isso mesmo, esse aí da capa verde, com a sementinha nascendo. Pega ele aí e você vai abrir o seu livrão na página 51. Hoje nós vamos falar sobre os koalas. Será qual é as informações, as curiosidades sobre os koalas que nós vamos conhecer hoje. Você tem um costume de ver figura de koala por aí? Ou você já viu um koala pessoalmente? Eu nunca vi. Apesar de que bicho assim, terceirona, é muito difícil de tia Paula ver. Tia Paula não liga muito para bichinhos assim, não. Igual a Emily, né? A Emily gosta de panda, né? Podia ser curiosidade de pandas, que a Emily ia saber. A Emily ama panda. Então vamos lá? Simbora lá, sem muito papo? Vamos fazer aí atividade juntos? Então vamos, hein? Abriu o seu livro aí na página 51? Já pegou o seu lápis? Pegou a sua borracha? Então já deixa tudo aí igual o Bernardo, né? Apontador. Deixa o apontador aí também junto e vamos fazer atividade juntos, hein? Ó, no número 1 tá dizendo assim: você vai ler um artigo científico sobre os koalas, publicado hoje na revista Ciência Hoje das Crianças, que é a mesma revista do artigo que nós lemos ontem, cujo título é Fofos, Preguiçosos e Comilões. Eu acho que essas três características aí dos koalas, ó, fofos, preguiçosos e comilões, tia Paula se identifica também com essas qualidades. Preguiçosa não, mas fofa e comilona, né? Ó, no número 2, escreva, esse aí cada um vai fazer o eu, ó. Escreva duas perguntas
que você gostaria que o texto respondesse a respeito dos koalas? Antes da gente ler o texto, você vai colocar aí 2 curiosidades que você tem sobre os koalas. Ah, tia, mas eu não tenho curiosidade. Mas pensa aí, o que você gostaria de saber sobre os koalas? Ó, eu colocaria aonde eles vivem, o que eles comem, se eles têm muitos filhotes ou não, a cor deles. Tem várias curiosidades que a gente pode colocar aí. Já falei onde eles vivem, né? A gente pode perguntar também o tempo de vida estimado deles, quantos anos será? Será que eles chegam a viver anos? Será quantos anos eles vivem? Aí você vai pensar em 2 curiosidades e vai escrever aí no número 2. Na linha de cima você vai escrever uma e na linha de baixo você vai escrever outra. Pausa o vídeo aí e faça essa atividade e já já a gente volta. Agora que você terminou aí de escrever suas curiosidades, vamos para o número 3. Leia o texto para descobrir se suas perguntas serão respondidas. Aí cada um colocou as 2 perguntas que queria. Aí agora nós vamos ler o texto juntos para ver se o texto vai responder as perguntas que vocês colocaram aí ou não, tá bom? Vamos lá. Fofos, preguiçosos e comilões. Vou começar a leitura do texto. Acompanha aí com o dedinho embaixo, ou pega o lápis e vai passando. Acompanha a leitura aí junto com a tia Paula, tá bom? Sua aparência engana. Apesar de lembrarem ursos de pelúcia, os koalas são parentes dos cangurus, gambás e outros animais conhecidos como marsupiais. Encontrados na Austrália, esses mamíferos passam o dia inteiro deitados em árvores, comendo folhas e dormindo. Que vida boa, não é? Eu não falei para vocês que o tia Paula se identifica com os koalas? Tia Paula falou. Atualmente, existe apenas uma espécie de koalas, chamada pelos cientistas, olha o nome científico aí, de Pascolarctos cineurus, escondidos entre florestas de eucalipto, uma árvore típica da Austrália. Os bichos passam boa parte do seu dia se alimentando. São especialistas em comer folhas de eucalipto e se alimentam principalmente de 20 espécies dessa planta espalhadas pela região onde vive, conta a bióloga Maria Clara Nascimento Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos lá, página 52. Como o eucalipto é rico em fibras e água, os koalas quase não sentem sede. A água das folhas é suficiente para se manterem hidratados. Essa característica deu origem ao seu nome. Koala significa animal que não bebe, na língua de povos indígenas da região, diz Maria Clara. Agora, tampe o nariz. Outro alimento importante para os koalas é o cocô. Isso mesmo. Maria Clara explica que a água e as bactérias estão nas fezes da mãe, ajudam os filhotes a digerir as folhas de eucalipto. Assim, à medida que o filhote deixa de beber leite, a mãe o alimenta com esse banquete bem peculiar, que o prepara para a dieta de folhas. Gente, imagina aí. Ai, meu Deus. Além de comilões, os koalas são também muito preguiçosos. Chega a dormir quase 20 horas por dia.
afirma a bióloga. Gente, o nosso dia tem 24 horas. Eles dormem 20, as outras 4 eles passam comendo, né? Mas, pelo menos, tem uma boa desculpa. Como sua dieta é pouco nutritiva, precisam economizar energia. Por isso, dormem a maior parte do dia e são ativos por poucas horas durante a noite, quando se deslocam para mudar de árvore. Como bons preguiçosos, os coalas evitam os confrontos e normalmente andam sozinhos. As brigas só ocorrem quando vão disputar um lugarzinho na árvore, mas são bem brandas. Eles se comunicam por gestos e com grunhidos. Quando brigam, mordem de leve um ao outro, conta Maria Clara. Gente, mas eles são muito bonitinhos, não são? Olha a carinha deles, que bonitinhas. Coalas são marsupiais, isto é, carregam o filhote em uma bolsa na barriga. Quando deixa a bolsa da mãe, o pequeno coala continua agarrado às suas costas. Olha como a natureza é perfeita. Ele sai da barriguinha da mãe, né, daquele saquinho que fica ali na frente, e vai para onde? Vai para as costas. Ó, as fêmeas de coalas têm poucos filhotes por gestação. Cada fêmea costuma ter só um filhote, raramente assim 2, diz a especialista. Quando completa 9 meses, o pequeno coala deixa a bolsa da mãe, mas continua agarrado às suas costas. Com 1 ano, torna-se mais independente. Eles vivem entre 10 e 14 anos, mas há registro de coalas com 18 anos na natureza, completa a bióloga. Os coalas possuem poucos predadores naturais. Alguns exemplos são os dingos, cães selvagens australianos, cobras e aves de rapina. No entanto, os humanos, olha só, hein? Os humanos já tiveram muito interesse neles. Até o início do século XX, esses bichos eram caçados por sua pele macia e quase foram extintos. Mais uma vez, o quê? O ser humano indo lá na natureza e mexendo no que não é para mexer. Hoje, apesar de mais protegidos, os coalas são afetados pelo desmatamento das florestas de eucalipto que ameaça o seu habitat. Vocês viram? Quase entrando em extinção, por quê? Porque o ser humano, né? O ser humano vai lá e mexe. E agora eles estão sendo ameaçados por quê? Pelo desmatamento, né? Lá da onde eles moram. Isso faz com que vá acabando a espécie dos coalas. Ó, vamos lá. Aí no número 4 tá perguntando assim: qual é o título do artigo? Você vai voltar lá na página 51 e vai ler de novo o título, ó. Fofos, preguiçosos e comilões. Aí vai escrever aí no número 4. Número 5, aí a resposta é pessoal. Cada um vai responder o que achou. Pelo título, você consegue imaginar o assunto do texto? Aí você vai dizer se sim ou se não. E vai botar qual é o assunto. Número 6. Número 6. Vai ser pessoal também aí a letra A, ó. Você encontrou as respostas para suas perguntas no texto? Dependendo do que você perguntou lá, né? No número 2, que você pensou aí, qual era a sua curiosidade, você vai botar se sim ou se não. Letra B, em sua opinião, hein? Cada um com a sua opinião. Em sua opinião, os coalas têm uma vida boa? O que vocês acham? O porquê? Se você botar que sim, você vai ter que dizer por que você acha que eles têm uma vida boa. Se você botar não, você vai ter que explicar o porquê que você acha que eles não têm uma vida boa. Letra C. Que outros animais são considerados parente dos coalas?
Essa resposta você vai encontrar lá na página 51. Logo no iniciozinho do texto, tá dizendo que eles são da família aí de alguns animais, são parentes, né, de alguns animais. Aí você vai escrever aí, na letra C, o nome desses animais, tá bom? Página 54. Número 7. Ó, você já tinha ouvido falar no termo marsupiais? Explique com palavras o que isso significa. Ó, lembra que a gente viu lá no texto que eles são da família do canguru e eles também carregam os animais em suas bolsinhas na barriga? Isso quer dizer que eles são da família do marsupiais. Animais marsupiais são esses animais que carregam os filhotes em uma bolsa na barriga, tá bom? Número 8. Por que o koala é considerado preguiçoso? Nós vamos marcar apenas uma resposta aí. Ó, é porque ele passa o tempo todo se alimentando? É porque ele tem poucos predadores naturais? Ou é porque ele chega a dormir 20 horas por dia? Aí você vai marcar aí uma resposta só. E tá dizendo por que ele é considerado preguiçoso, hein? Número 9. Por que os koalas não sentem sede? Não sentem sede? Porque eles comem o quê? Aí lá no texto diz, porque eles comem uma coisinha e nessa coisinha tem água. E isso faz com que eles fiquem hidratados. Volta lá no texto e lê essa partezinha para você escrever aí com suas palavras, tá bom? Número 10. Além da folha de eucalipto, que outro alimento é consumido pelos koalas? E para que serve esse alimento? Aí você vai escrever aí também, que disse lá no texto, a gente leu lá no texto. Número 11. Olha que triste essa pergunta aí, ó. Qual era o interesse dos humanos nesses animais antigamente? E qual foi a consequência dessa ação? Os seres humanos, eles iam pegar os animais lá no final do século XX, para quê? Para fazer, né, no início do século XX. Eles caçavam para fazer uma coisa, porque eles tinham uma coisa boa, né, que o ser humano queria. Aí você vai escrever aí. Número 11. Aí você vai dizer também qual era, né, qual foi a causa. O que aconteceu com o ser humano pegando os koalas? O que estava acontecendo antes de começar o desmatamento, né? Número 12. Para qual público esse texto foi escrito? Aí você vai marcar também uma opção aí. Foi escrito para cientistas em animais marsupiais ou para o público em geral, principalmente as crianças? Número 13. A linguagem utilizada no texto apresenta muitos termos técnicos ou é de fácil compreensão? Número 14. A finalidade de um artigo de divulgação científica é transmitir a opinião do autor sobre o tema abordado ou comunicar informações científicas sobre determinado assunto a um público não especializado. Aí você também vai marcar apenas uma questão, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a tia Paula e já a gente se encontra. Lembrando o terceiro ano que quando o livro, a atividade ou o livro pede, em sua opinião, cada um vai escrever a sua, o que acha. É o que acha, cada um pode ter uma opinião diferente. Então você vai escrever aí o que você acha sobre essa pergunta aí que a questão está fazendo, tá bom? Um beijo!